Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Num canto escondido do sertão do Piauí, nas cercanias de Oeiras, morava seu Jeremias do Vale, homem de 50 e poucos anos, cabeça dura igual coité seco e mais teimoso que jegue empacado. Vivia com Dona Lindalva, sua mulher, e os 2 filhos pequenos, Chicó e Ritinha, num sítio miudinho, encravado no pé da Serra do Cantinho, onde o vento canta mais que as asas brancas. Seu Jeremias era matuto do tipo raiz, caçador, pescador, roçador e tinha implicância danada com bicho de estimação. Cachorro ele até tolerava, mas gato... Vixe, gato para ele era coisa de bruxa, especialmente se fosse preto. Diz ele que uma tia dele tinha virado mula sem cabeça por criar um desses. Um dia, apareceu por lá um gato preto, rabudo, do pelo brilhoso que nem graxa de arreio. O bicho chegou de mansinho, foi se esfregando nas canelas da Ritinha e pronto. A menina pegou amor. Fez uma caminha de pano velho pro bichano debaixo do giral e batizou ele de Zulu. Seu Jeremias só faltava engolir 1 litro de vinagre toda vez que olhava para o gato. Mas como Ritinha era a menina dos olhos dele, o cabra não teve coragem de expulsar nem de machucar o bicho. Só vivia resmungando, coçando o beiço e dizendo que aquilo era encosto. Mas olha só, depois que Zulu apareceu, sumiu foi rato, barata e até as formigas deram linha. A comida deixada na cozinha, antes tão atacada, agora dormia inteira. Dona Lindalva até comentou: "Tu não vê que esse gato é abençoado, homem? Deixa de besteira, deixa o bicho quieto. Mas o que é a paz no sertão, se não a espera do caos?" Num certo domingo, seu Jeremias subiu para cima da serra para pegar uns peixes no riacho do Mocho. Voltou com uma renca de traíra espetada numa vara, orgulhoso que só. Chegou, largou os peixes numa mesa de madeira na varanda e foi ajudar a mulher a desenroscar uma vaca teimosa que tinha ficado presa pelos chifres num mourão do curral. Quando ele voltou, deu de cara com a tragédia. Os peixes estavam todos esbagaçados. Alguns faltando a cabeça, outros com o bucho aberto, tudo espalhado como se tivesse passado um furacão. E o pior, o Zulu lá, lambendo o beiço de barriga cheia, deitado feito um coronel. "Desgraça de bicho!" gritou seu Jeremias com o sangue fervendo. Num ímpeto de raiva, pegou o gato pelo cangote, fincou ele no tronco da goiabeira, puxou o facão e zac! Cortou o rabo do bicho bem na raiz. O gato miou alto, soltou um guincho que arrepiou até a galinha da Angola e saiu correndo pro mato, deixando só o cotoco sangrando. Ritinha caiu num choro que parecia que tinha morrido gente. Dona Lindalva armou um escândalo. "Tu é doido, homem? Por causa de uns peixes tu faz uma maldade dessas? Isso não se faz nem com gente, quanto mais com um bicho." Seu Jeremias ficou emburrado, bateu a porta e passou o resto do dia calado, mas com aquele sentimento esquisito no peito. E o gato nunca mais se viu. Passaram-se uns 3 meses. A poeira do tempo parecia ter acalmado as coisas. Mas aí, numa madrugada de lua cheia, dessas que clareia mais que lamparina de querosene, seu Jeremias acordou apertado para mijar. Foi lá para fora, com a braguilha aberta e a cabeça leve de sono. Quando ele estava aliviando as mágoas do fígado, ouviu um miado. Primeiro baixinho, depois mais forte. De repente, do escuro da moita, pulou um vulto negro em cima dele. Era o gato, sem rabo, com os olhos faiscando, que nem brasa viva. Cravou as unhas e os dentes no pescoço de seu Jeremias, bem na veia do lado. Foi o último som que ele escutou. O sangue esguichou feito torneira solta, e ele caiu ali mesmo, ao lado da moita, com a braguilha aberta e os olhos esbugalhados. Na manhã seguinte, Dona Lindalva acordou e achou estranho o silêncio. Chamou. Nada. Procurou e achou o corpo estirado no terreiro, o pescoço furado e um fiapo de pelo preto preso na boca dele. O povo veio do povoado do Mocambo para ajudar no enterro. A notícia correu ligeira até Floriano, e já diziam que o espírito do gato ainda rondava a propriedade.
Ritinha e Dona Lindalva se mudaram para a casa de uns parentes em São Raimundo Nonato, e o sítio do Cantinho ficou abandonado, com o mato tomando conta. Dizem os vaqueiros que passam por ali que às vezes, de madrugada, se ouve um miado que parece vindo de dentro da terra. Outros juram que viram um gato preto, sem rabo, com os olhos vermelhos, sentado em cima da goiabeira, olhando com ódio. Mas se é verdade ou invenção do povo, eu não sei. Só sei que, depois desse causo, toda vez que aparece um gato preto aqui no terreiro, eu dou bom dia, boa tarde e até boto leite no pires. Vai que é ele, né? Se gostou, bote um café e conte pro povo. Agora, se viu um gato preto por aí, sem rabo, durma com a luz acesa. Oxente, se achegue que eu vou lhe contar um causo arretado que aconteceu lá pros lados do sertão do Piauí, numa vilinha espremida entre Corrente e Cristalândia do Piauí, já quase escorrendo pro Maranhão, um trem de deixar qualquer cristão com o beiço trêmulo e o coração contrariado. O seu Armando Barros, véi sério e de fala mansa, morava num sítio encravado num grotão fundo chamado Riacho do Brejo Seco, lugar onde só a saudade chegava mais ligeiro que o jegue. Lá vivia com a dona Sebastiana, sua mulher de 30 anos de casório nas costas, e o único filho, Oswaldinho, rapaz magricelo, bigode ralo e já batendo nos 30 sem nunca ter namorado nem uma cabrita. Oswaldinho era daquele tipo que não gostava nem de mato nem de bicho, e muito menos de enxada. Gostava era de rádio, violão e da ideia besta de ir embora para a cidade grande, mas seu Armando, doente, já vinha se arrastando com um câncer que ninguém na redondeza sabia direito o que era. Diziam que era caroço ruim, ou doença que seca por dentro. Um dia, seu Armando chamou o fio na beira do terreiro. Osvaldo, eu vou ter que ir para Teresina fazer tratamento. A coisa aqui tá feia. O médico falou que se eu não for logo, o traste me leva. Eu vou deixar o sítio no seu encargo. Cuide das coisas, cuide das 62 vacas que temos, que é nosso futuro, viu? Oswaldinho, com cara de quem mastiga jiló, só balançou a cabeça e respondeu: Deixe comigo, pai. Pode ir em paz. E lá se foi seu Armando, de carona num pau de arara que ia até Bom Jesus. Depois pegou um ônibus até Teresina. Foi com a cara e a coragem, e o terço de Dona Sebastiana pendurado no pescoço. Passaram-se uns 3 meses. Armando, mesmo doente, resolveu voltar no sítio para ver se o menino estava cuidando das coisas. Chegando no Brejo Seco, foi logo recebido por Oswaldinho, com o zóio arregalado e a língua solta. Pai, não tenho notícia boa, não. Morreu 5 vacas, cobra picou tudinho. Um desmantelo. Eu joguei as carcaças no grotão e deixei só uma ali perto da moita pro senhor ver que é verdade. Uai, cobra? Cobra, pai. Uma cascavel do tamanho de um varal. Armando desconfiou, mas foi lá ver a tal vaca morta. Tava lá só o esqueleto. Mas como o véi tava fraco e com o corpo doendo que só, acreditou e voltou para Teresina para continuar o tratamento. Mais 4 meses se passaram. E mais uma vez, Armando voltou. Dessa vez, Oswaldinho o esperava já com o rosto amarrado. Pai, o senhor não vai acreditar. Deu uma seca tão grande que a lagoa virou poeira e morreu mais de 20 vacas. Um horror. Joguei no grotão de novo, mas deixei uma carcaça ali só para confirmar. Dessa vez, Armando botou reparo na vaca. Fingiu que acreditava, mas enquanto Oswaldinho foi pegar água, o véi tirou o canivete e fez um risco na testa da caveira da vaca, só de esperteza. Depois voltou para a capital, quieto e com aquilo matutando. 6 meses depois, o tratamento deu certo. Armando voltou com a saúde firme, mas com a pulga pulando atrás da orelha. Chegando no sítio, adivinha? Lá veio Oswaldinho com mais história. Ô pai, as desgraça não acabou não. Morreu mais 10 vacas. Doença braba, umas coisas esquisita. Armando cerrou os beiços, ajeitou o chapéu de palha e disse: Vamos lá ver. Chegando na carcaça da vez, o véi abaixou, limpou o osso com a palma da mão e lá estava o riscão que ele mesmo tinha feito meses atrás. A vaca era a mesma. O sangue do Armando ferveu mais que caldeirão de feijoada. Se virou pro filho e disse: Osvaldo, me diga logo com quantas vacas tu fez a feira. O menino tentou enrolar, gaguejou, e o véio encostou o dedo na testa dele e disse: Eu te criei com farinha e suor. Nunca lhe dei motivo para mentir. Esse sítio aqui é tua herança, filho. Eu saio do mundo e deixo isso tudo para tu, e tu me paga assim?
Oswaldinho arregalou o zóio, coçou o pescoço e desandou a falar. Pai, eu não gosto disso aqui não. Esse mato, esse gado, esse estrume, eu detesto. Eu quero ir embora. Quero vida de cidade, de música, de liberdade. Vendi mesmo. Vendi metade do gado para um comerciante lá de Barreiras do Piauí. O resto, eu ainda ia ver o que fazia. Seu Armando respirou fundo. O silêncio foi mais pesado que armário de madeira. Aí ele falou sem gritar. Pois vá-se embora. Vá atrás de sua liberdade. Leve a viola. Leve a coragem. Mas o sítio, tu não toca mais. Oswaldinho saiu com uma sacola murcha e uma enxada que nunca usou. Montou num cavalo emprestado e desceu a ladeira sem olhar para trás. Dizem que foi para Floriano. Depois ninguém mais viu. Sumiu no mundo. Seu Armando, com a ajuda de um vizinho chamado Chico Pombinha, retomou o sítio. Cuidou do gado que restava e, aos poucos, botou a fazenda no prumo. Viveu mais uns bons anos, até que um dia se foi, deitado numa rede, com um sorriso leve, como quem tinha perdoado. Dizem por lá que até hoje, quem passa pelo brejo seco escuta um berrado no vento, como se as vacas perdidas ainda mugissem chamando o patrão. Moral do causo: nem tudo que morre, morre, e nem todo filho criado no leite vira manteiga boa. Dizia-se que bem antigamente, mais de 20 e tantos anos atrás, vivia por lá uma cabocla chamada Quitéria, moça boa, de olhos castanhos e riso fácil, que trabalhava na venda do pai, seu Anfrísio, um véi teimoso que vendia de tudo, de corda de sisal a rapadura, de querosene a milho de pipoca. Quitéria tinha só 19 anos, mas era doida por ajudar os outros. Dizia que Deus botou ela no mundo para isso. A venda ficava bem na beira da estrada poeirenta que liga Piripiri a Campo Maior, onde o povo passava a cavalo, de bicicleta ou montado em jumento, sempre com a goela seca de calor. Um dia, num sol virado no saci, chegou na porta da venda um menino magrelinho, com os beiços rachados de sede e o embornal pendurado no ombro, vendendo picolé de umbu para todo canto. Devia ter uns 12, 13 anos, chamava-se Josafá. O bichinho estava mais suado que tampa de chaleira. Moça, não me dava um copo d'água não? Pediu ele, meio sem jeito, quase sussurrando. Quitéria, que era campeã em ler necessidade na cara do povo, percebeu logo que a fome do menino era maior que a sede. Foi na cozinha, pegou um copo de água fresca do pote de barro, mas pensou, esse caboclinho era verde de fome. Pegou também um copo de leite gelado que guardava só para ela e voltou. Josafá bebeu um tiquinho d'água só para molhar a garganta. Mas o leite, vixe, secou num gole só, limpando a boca com as costas da mão e dizendo obrigado, moça, quase sem voz. Saiu com as pernas bamba, mas o olho brilhando de gratidão. Pois bem, fio, o tempo é ligeiro que só. Passaram-se 18 anos. Quitéria se casou com um rapaz de Campo Maior, teve um par de menino, mas seguiu ajudando o véi Anfrísio na venda, que era mais antiga que promessa de político. Só que o véi, já com os seus 72 anos, começou a sentir umas pontadas no peito, uma canseira danada que não passava nem com garrafada de cipó caboclo. Resolveram levar o véi para Teresina, no Piauí, para ver doutor grande. Chegando lá, o tal doutor pediu uns exame caro que só fez tomografia, eletrocardiograma, um trem danado de moderno. Descobriram que seu Anfrísio estava com o coração mais remendado que rede de pescador véia e precisava de uma cirurgia urgente. O cabra do hospital explicou que o SUS não ia cobrir tudo, por ser uma cirurgia complicada. Quitéria foi branca, mais branca que algodão, pensando em vender a venda, a casa e até a velha moto do marido para salvar o pai. Pai, eu vendo tudo, mas o senhor vai se operar, disse ela com o zóio marejado. Minha filha, não faça isso não. Retrucou seu Anfrísio, suspirando. Tu vai ficar sem nada. Mesmo assim, decidiram operar. Feita a cirurgia, seu Anfrísio melhorou, que foi uma beleza. Já estava até reclamando da comida do hospital, dizendo que sentia falta do feijão de corda com torresmo que Quitéria fazia. 2 dias depois, chega o médico, um homem alto, de sorriso sereno, trazendo uma pasta de papelada. Quitéria, já tremendo mais que vara verde, pegou o papel para ver a conta. Antes dela falar qualquer coisa,
O doutor tirou devagar o papel da mão dela, virou e escreveu por baixo: dívida paga há 18 anos com um copo de leite gelado. Quitéria ficou sem entender nada. Piscou, arregalou os olhos e disse: como é, doutor? Que lorota é essa? O médico sorriu de canto e falou: dona Quitéria, a senhora não se lembra, mas há quase 20 anos atrás eu era um menino magricelo, vendendo picolé na porta da sua venda lá em Piripiri. Tava morto de fome, mas tive vergonha de pedir comida. A senhora trouxe um copo de leite gelado que me salvou naquele dia. Ele respirou fundo e continuou: pois bem, estudei feito condenado, passei fome, vendi picolé até debaixo de chuva, mas nunca esqueci o bem que recebi. Hoje sou médico, diretor aqui do Hospital de Teresina. Essa cirurgia do seu Anfrísio vai ficar por minha conta, porque quem planta bondade, colhe milagre, dona Quitéria. Quitéria chorou feito criança, abraçada no médico que um dia fora só um menino franzino. Seu Anfrísio, escutando aquilo da maca, só balançava a cabeça dizendo baixinho: eu criei uma fia danada de boa, meu Deus. E foi assim, fio. Esse causo correu mais ligeiro que notícia ruim pelas bandas de Parnaíba, Caxias, Timon, até chegar lá, pros confins de Floriano e até Juazeiro do Norte. E eu lhe digo uma coisa do fundo do coração de caboclo: nunca se perde ajudando o outro. Um copinho de leite pode não parecer nada, mas às vezes é o que Deus usa para costurar um milagre lá na frente. Como diz lá no sertão, quem planta mandacaru, colhe sombra pouca, mas quem planta amor, colhe coisa que nem imagina. E se tu gostou do causo, se aquieta não. Espalha pros compadre, pra comadre, pro grupo do Zap, pro povo de Petrolina, de Crato, de Picos. Que causo bom é pra correr mundo. Eita, que já falei demais. Pois num é que teve um cabra lá das bandas de Cocal dos Alves, no Piauí, que ficou conhecido como Seu Nozinho do Jacaré, homem calado, bicho arredio, desses que a gente vê todo dia no terreiro e parece que não vê, de tão quieto que é. Já estava com seus 73 anos bem contados nas costas, mas vivia num canto da roça que nem alma penada, sem alegria, sem ânimo, feito galo velho que perdeu o terreiro e a galinha. A mulher dele, Dona Marieta, era uma santa de saia rodada. Aguentava calada a rabugice do véi, que passava mais tempo olhando para o chão que conversando com gente viva. Os filhos, já tudo grande, foram saindo um por um, espalhados por Teresina, Floriano, até um que se embrenhou lá no Mato Grosso para trabalhar com soja. Mas o seu Nozinho ficou ali na beira do açude, morando na mesma tapera de barro que o pai dele construiu no tempo que a luz ainda era de lamparina. Mas o que ninguém sabia é que o véi andava tendo um sonho estranho. E foi num mês de maio, quando o inverno já tinha dado suas últimas pancadas de chuva e a terra ainda cheirava molhado, que aconteceu. Numa noite sem barulho de vento nem rã, seu Nozinho sonhou que estava deitado num banco de cimento lá na pracinha de Cocal. No sonho, aparece um caboclo alto, magro, com um chapéu de couro que cobria até os olhos. O cabra chegou, deu uma cutucada no peito do véi e disse: acorde, Nozinho. Ué, oxe, quem é tu, homem? Vim lhe trazer um presente. Que presente? O conhecimento da hora, do dia e da maneira que você vai morrer, para ver se endireita antes da hora chegar. Tá pronto? O véi tentou correr, mas o corpo estava colado no banco. O cabra sussurrou no ouvido dele: vai ser numa sexta-feira, daqui a 10 anos, exatamente às 3 horas da tarde. Vai estar sentado vendo TV. O coração vai dar um pinote e pronto. E sumiu. Evaporou igual fumaça de candeeiro. Quando o véi acordou, estava molhado de suor. Chorava feito menino que perdeu a mãe. Dona Marieta levou um susto. Homem de Deus, o que foi que tu sonhou? Sonho com cobra? Pior, mulher, foi com morte. Um caboclo me disse quando e como vou morrer. Ela revirou os olhos. Ave Maria, Nozinho, tu já tá ficando doido. Isso é coisa de cabeça cansada. Vai lavar o rosto e tomar um café que passa. Mas o véi não quis saber de conversa. Começou a mudar. No outro dia já estava limpando o quintal, varrendo folha, dando milho pras galinhas. Chamou um neto para jogar dama. Começou a levar Dona Marieta pro culto da Assembleia de Deus na sede. E mais,
Só andava de camisa aberta no peito, com a barriga seca de velho estufando pra frente, parecendo que estava orgulhoso de ser feio. Só botava a camisa fechada no domingo, dia de ir rezar. O tempo foi passando. 10 anos inteirinho. E o véi daquele jeito, cada vez mais alegre, mais simpático, virado num crente dedicado. Era só bênção e sorriso, mas nunca esqueceu o tal sonho. Pois não é que chegou a sexta-feira prometida? Era mês de junho, véspera de São João. A família toda reunida, porque ia ter um arrasta-pé no terreiro à noite. O povo botando bandeirola, pendurando milho, ajeitando a sanfona. E seu nozinho acordou diferente. Botou terno, gravata, penteou o toco de cabelo e até passou perfume. Dona Marieta estranhou. Ué, homem, que roupa é essa? Vai casar de novo, é? Ele olhou sério. Hoje é o dia. Que dia? O dia do sonho, mulher. A hora é 3 da tarde. Ela riu. Deixe de tolice, nozinho. Isso foi só um sonho. Mulher foi aviso. Mesmo com as gozações, ele ficou quieto. Almoçou pouco, tomou café preto e foi para a sala. Sentou no sofá, ajeitou o terno, ligou a TV e ficou lá olhando o programa de auditório como quem olha o fim do mundo. Deu 2h57, 2h58, 2h59. 3 da tarde em ponto, o homem botou a mão no peito, olhou para cima e caiu para trás. Morto. Morte mansa, sem gemido, sem agonia. A família ficou em desespero. O neto mais velho, chorando, disse. Ele avisou. E a gente pensava que era brincadeira. A notícia correu feito rastilho de pólvora. No outro dia estava no rádio da cidade. Homem morre exatamente como sonhou, no interior do Piauí. E até hoje, lá em Cocal dos Alves, quando alguém fala que teve sonho com aviso de morte, o povo logo diz: cuidado, viu? Que nem seu nozinho do jacaré. Quando sonhou, o cabra veio e avisou. E o povo do sertão aprendeu uma coisa com isso. É melhor viver bem do que viver muito, porque morrer, todo mundo morre. Mas morrer preparado é luxo para poucos. Fim do causo. E se tu gostou, arrasta o banco, pega um café e espera que já eu volto com outro. Porque causo no sertão é igual vento no mato. Sempre tem um vindo por aí. Pois não é que teve um cabra lá pras bandas de Cáceres, no Mato Grosso, chamado Vicente Antunes, sujeito de beiço rachado de sol, calo grosso nas mãos e mais teimosia que jegue com fome. Vicente era desses que fala pouco, mas quando abria a boca era só verdade. Ou quase. Dizem que ele tinha comprado uma terrinha alta, lá pro lado do Chapadão do Guimarães, onde o alagado não encosta nem em sonho. Terra boa, seca no tempo certo e verde no resto do ano. A ideia do cabra era criar umas rés, pois a terra era firme e não empoçava nem quando chovia grosso. Só que como o bicho ali era caro, Vicente resolveu descer pro lado baixo do Pantanal, lá pros confins de Poconé, para comprar uns boi mais barato. Se é para economizar, vamos de casco de burro mesmo, ele disse. Montou no burro zangado, pegou um embornal com farinha, carne seca e um naco de rapadura e se mandou naquele mundão. Andou uns 70 quilômetros de sol na moleira, até chegar num lugarejo que chamavam de Capão das Garças. Lá achou um caboclo meio apertado de grana, que topou vender 11 cabeças de gado por um preço camarada. Vicente nem pensou 2 vezes. Fechou o negócio, amarrou o gado com umas cordas de caroá e no outro dia cedo já estava voltando. Rapaz, tocar 11 cabeças de boi sozinho, no lombo da mata fechada, é pra cabra macho mesmo. No primeiro dia, o bicho foi meio enrolado. O gado era arisco, virado no mói de pulga, vivia estourando pros lados errado. Vicente corria de um lado, berrava do outro, e o burro zangado bufava feito chaleira. Quando o sol se despediu, ele armou rede entre 2 pequi, juntou os boi num curral velho de pau a pique e se deitou olhando pro céu, que estava mais estrelado que festa de padroeira. No segundo dia, a coisa andou melhor. Já conhecia o passo dos boi e os bichos também estavam menos nervoso. Lá pro fim da tarde, ele parou num canto chamado Boca do Macaco. Um lugar ermo, mas que tinha um curralzinho ajeitado de pau roliço, feito pros viajantes que cruzava aquelas bandas.
Vicente amarrou o gado, ajeitou uma fogueira debaixo de um pé de jatobá e botou arroz com carne seca para cozinhar numa panela de ferro, dessas que passa de avó para neto. Tava quase escurecendo quando ele viu, lá no fim do estradão, um vulto vindo montado. Era um cabra alto, magro, com uma capa esvoaçante, chapéu de couro na cabeça e um cavalo preto mais elegante que noiva de festa junina. O homem veio chegando devagar. Desmontou com uma calma que dava até medo, amarrou o cavalo num tronco e se achegou. "Boa noite, compadre", falou com a voz rouca, como se tivesse tragado fumaça de fogueira a vida toda. Vi a fogueira e senti o cheiro do arroz. "Posso me achegar?" Vicente, meio ressabiado, mas educado, respondeu: "Chegue, que lugar de matuto é no terreiro. Só não repara a comida não, que é simples." Sentaram. O velho era de uma conversa mansa, dessas que vai entrando devagar no ouvido da gente. Disse que se chamava Seu Antero, que andava só por aquelas bandas, ajudando quem precisasse. E tinha um olho, rapaz, um olho aceso, brilhando igual farol de caminhão novo. Conversaram um tempo. O velho falava bonito, conhecia remédio de planta, nome de estrela e até cantiga de reza braba. Vicente ficou encantado. E aí, no meio da prosa, falou: "Seu Antero, vou lhe dizer, eu tô doente, sinto uma canseira nos ossos, um molejo no peito. Parece que minha alma tá arrastando no chão. Eu acho que minha arca tá caída." O velho arregalou os olhos, deu uma olhada de cima a baixo e disse: "Tá não, tá despencada. Você tá com o espinhaço torcido, alma encurvada e com um mau olhado grudado feito carrapato em vaca nova. Mas se você confiar, eu curo." Vicente, que já não aguentava mais aquele peso no corpo, topou. Seu Antero sumiu no mato e voltou com um molho de folha de vic-vic, uma raiz de jucá e um ramo de alecrim do mato. Fez uma mistura, esfregou nas costas do rapaz, rezou uns trem embolado que nem Siri consegue repetir e de repente Vicente começou a suar frio. Aí, do nada, deu um enjoo no bucho. Se curvou todo e vomitou uma bola de cabelo preta e gosmenta, com um cheiro que parecia cruzamento de gambá com panela queimada. Seu Antero, firme, continuou rezando, e Vicente vomitando até cair de lado feito saco de farinha furado. Quando terminou, o velho limpou as mãos no mato e falou: "Agora você tá limpo. Tinha um encosto aí mais velho que promessa de político. Pode levantar que a carga foi embora." Vicente sentou, ainda zonzo, mas já se sentindo mais leve. Perguntou: "Mas, seu Antero, como é que eu lhe pago um serviço desse? Eu tô até respirando melhor." O velho sorriu com um canto da boca e respondeu: "Só me pague com palavra. Espalhe meu nome por aí. Se um dia precisar de novo, me chame na fé." Montou no cavalo, deu meia volta e sumiu no breu. Vicente ainda gritou: "Mas como eu chamo, homem?" E de lá só veio a resposta: "É só dizer: Pai do Mato, venha me acudir." Dizem que até hoje, lá pras bandas de Chapada dos Guimarães, quem acende uma fogueira com fé e chama pelo tal de Pai do Mato, se tiver doente de corpo ou de alma, recebe visita. Mas só uma vez, depois nunca mais. E Vicente? Criou o gado, casou com a filha de um fazendeiro de Nobres e virou contador de causo. Mas de tudo que viveu, dizia que nada foi mais estranho e mais verdadeiro do que aquele velho que apareceu no meio do nada e levou embora sua dor, junto com a alma velha e empoeirada que ele nem sabia que carregava. Lá pras bandas de Codó, no Maranhão, nos tempos que o povo andava era de jegue ou nas canelas mesmo, existia um pouso de viajante bem no meião do caminho entre Timbiras e São Raimundo das Mangabeiras. Quem tocava aquilo era um cabra de nome Pedro de Cima da Morrota. Nome estranho, eu sei, mas diziam que o danado tinha nascido no alto de uma ladeira tão íngreme que nem mula subia sem escorregar, daí o apelido. Pedro era um sujeito de fala mansa, sorriso frouxo e um chapelão de palha que mais parecia um telhado ambulante. Tocava o tal do pouso com a mulher, Dona Balbina, e 2 filhos marmanjos, Toinho e Zé Miguel, que apesar dos 30 anos na cara, viviam agarrados nas saias da mãe. O pouso era simples, um galpão de chão batido, umas redes estiradas, uma bacia de água morna para lavar o pé e um curralzinho pro bicho. Mas o povo que passava por ali não sabia que aquele chão escondia mais que barro e cocô de vaca. Escondia era a alma penada.
É que o Pedro, por trás daquele jeitinho de homem de missa e terço na mão, era o cão chupando manga. Se o viajante chegasse em dupla ou em grupo, estava salvo. Mas se aparecesse só, com sela de couro brilhoso e capanga cheia de moeda de prata, aí era a sentença. O cabra jantava com o Pedro, ria, contava história e quando estirava a rede para dormir, não acordava mais. Pedro matava com um facão cego que ele chamava de beata, de tão silenciosa que era. Depois jogava o corpo num porão escondido debaixo da casa, tomava os pertences do defunto, guardava o cavalo e pronto. O homem virava saudade sem nem virar notícia. Diz que num desses dias apareceu por lá um sujeito chamado Firmino Cardoso. Vinha de Bacabal, montado num cavalo crioulo lindo de se ver, com sela bordada e as iniciais FC bem talhadas no couro. Vinha com a conversa de que ia para o Mato Grosso comprar boi. Isso em tempo de seca braba que nem sapo achava água. Pedro, que já tinha faro para dinheiro, olhou aquele homem como onça olha carne no varal. Firmino passou a noite, jantou buchada com farinha grossa e dormiu sossegado, para nunca mais acordar. Pedro matou o cabra e guardou a sela no porão para ver se depois mudava as iniciais e ficava com ela. A capanga ele vendeu na feira de Presidente Dutra e o cavalo trocou por cachaça e bala de rosca. Passaram-se os anos, 20 deles para ser mais certo. O povo já nem lembrava mais de Firmino. Só quem lembrava era o irmão dele, o seu Hilário Cardoso, um velhote de bigode grande e coração teimoso. Um dia, ele largou a roça em Peritoró, montou num burro pangaré e saiu a procurar notícia do irmão. De vila em vila, de fogueira em fogueira, ele perguntava: "O senhor não viu um moço chamado Firmino que passou por aqui há uns 20 anos?" E o povo respondia: "Rapaz, lembro não. Mas sei que teve um cabra que passou dizendo que ia para o Mato Grosso. Só que depois, nunca mais. E foi nessa busca danada que seu Hilário chegou no tal pouso do Pedro de cima da Morrota. Chegou no fim da tarde, o sol se escondendo por trás da chapada, e deu de cara com Dona Balbina varrendo o terreiro. "Boa tarde, minha senhora. Essa pensão é do Pedro?" "É sim, senhor. Ele saiu, mas volta já já. O senhor quer pousar?" "Quero não. Só tô atrás de uma informação. Há uns 20 anos meu irmão passou por aqui. Chamava Firmino Cardoso. Vinha num cavalo crioulo e tinha uma sela com as iniciais FC. A senhora lembra?" Dona Balbina empalideceu que nem lençol de defunto, gaguejou umas coisas, disse que não lembrava, que era melhor falar com Pedro e mandou o homem esperar que ele voltava logo. Enquanto esperava, seu Hilário viu um papagaio numa gaiola, no canto do alpendre. Era um bichinho feio, de pena arrepiada, mais tagarela que só a peste. E de repente, o bicho começou a gritar: "Porão, porão, porão, porão." Seu Hilário gelou, foi até o papagaio, e o bicho de novo: "Porão, porão, Pedro mata, porão." O velho, com o coração batendo mais que zabumba de São João, deu uma volta no terreiro, achou uma tampa de madeira meio escondida atrás do galpão e desceu no escuro. Lá embaixo, o fedor era de carniça antiga. Ossos, celas, espora, capangas, um mundo de coisa morta. E lá, pendurada num prego enferrujado, estava a cela com as iniciais FC. Seu Hilário subiu feito alma penada, pegou suas coisas, disse para Dona Balbina que ia seguir viagem, que estava com pressa, e foi, mas não foi embora. Se escondeu na moita, esperando Pedro voltar. Quando deu umas 8 da noite, lá vinha Pedro montado numa mula baia. Seu Hilário saiu da mata devagar, apontou um trabuco velho que guardava há anos e perguntou: "O senhor conhece um tal de Firmino Cardoso?" Pedro tentou desconversar, mas não teve tempo. Seu Hilário mandou chumbo no meio da testa do assassino. O homem caiu da mula mais duro que pau de cerca velha. Dona Balbina e os filhos escutaram o tiro e vieram correndo. Quando viram o corpo no chão, ao invés de grito, foi choro de alívio. A velha se ajoelhou, abraçou seu Hilário e disse: "Obrigada, homem. O capeta já levou, era tarde. Nós não aguentava mais ver esse cristão matando gente. Deus lhe pague." E assim terminou a vida de Pedro de cima da Morrota, o maior degolador de viajante que Codó já viu. E dizem que até hoje, se passar por lá de noite, o papagaio ainda grita: "Porão, porão, eita mundão, véi sem porteira."
Diz que tinha um caboclo chamado seu Clementino Bezerra, um fazendeiro velho, rico, feito dono de banco, que morava numa fazenda grande que nem município, chamada Fazenda Pajeú dos Carás. O homem tinha tanto gado que nem conhecia as vacas pelo nome, e tanto dinheiro que usava nota de 50 para acender cigarro de palha. Mas pensa num cristão teimoso. Seu Clementino não acreditava em Deus nem em alma penada. Para ele, reza era tempo perdido, missa era reunião de preguiçoso e Bíblia, papel para enrolar fumo. Apesar disso, o velho tinha estima por um empregado chamado Jovino das Dores, um negro velho magro e calado que vivia com o terço no pescoço e a fé no coração. Era ele quem tomava conta das contas, do gado, da roça, do galinheiro, do engenho, dos vaqueiros e até da criação de pato. Tudo ele fazia com gosto e sempre dizia: "Se Deus quiser, patrão, Deus na frente e a gente atrás." Seu Clementino bufava igual um touro. "Que Deus que nada, Jovino. O que existe é trabalho e vaca leiteira. O resto é bobagem." E Jovino só balançava a cabeça e dizia: "Um dia o senhor ainda vai ver que Deus não erra nunca." Pois bem, num certo mês de setembro, quente feito caldeirão, seu Clementino resolveu ir caçar nas bandas da Serra Vermelha, perto do rio Itaim. Gostava de atirar nos bichos só por esporte, nem comia o que matava. Chamou Jovino para ir junto. "Bora, cabra de reza. Vamos caçar uns tatu, uns mocó, só para esquentar a mira." Jovino foi que não negava nada ao patrão. Só levou a espingarda e a fé. Andaram mata adentro, e os cachorros farejando o mato. De repente, um deles latiu estranho, parado na beira do rio. Quando foram ver, era uma cascavel do rabo branco, daquelas que reza antes de picar. Antes que pudessem fazer nada, a cobra pulou e deu o bote no dedo indicador de seu Clementino. O velho deu um grito e ficou branco igual vela de defunto. "Me lasquei, Jovino. A peste me mordeu. Eu vou morrer." Jovino ainda gritou: "Vamos procurar uma benzedeira, patrão. Dona Laudelina mora ali pras bandas de Jacobina do Piauí. Ela tira veneno até de cobra de 2 cabeças." Mas Clementino, teimoso que só ele, cortou logo o dedo com o facão e amarrou com cipó. Escapou do veneno, mas ficou aleijado. "Olhe aí, Jovino. Um homem rico feito eu, parecendo escravo sem dedo. E ainda quer que eu agradeça a Deus?" Jovino, com a calma de quem conhece os caminhos da fé, respondeu: "É melhor faltar um dedo do que faltar a vida, patrão. Graças a Deus o senhor tá vivo." Mas essa fala foi a gota d'água. Seu Clementino ficou possesso, deu uma pisa em Jovino e mandou prender o pobre num curral velho, trancado com corrente de ferro. E lá o coitado ficou, rezando dia e noite sem se queixar. 3 meses depois, seu Clementino resolveu caçar de novo. Dessa vez levou Chico Fumaça, um peão beberrão que mais derrubava cachaça que tatu. Foram para dentro da reserva do Riachão, onde o mato é tão fechado que até o vento se perde. Só que dessa vez, eles deram de cara foi com um bando de índio canela, que ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Índio que acredita em Deus de pau e pedra e que dizem, fazem oferenda com gente. Os índios cercaram os dois e disseram: "Esse serve, esse também." Pegaram os dois, levaram para a aldeia, acenderam fogueira, encheram caldeirão. Primeiro foi Chico Fumaça, que foi pro tacho sem nem direito à oração. Quando chegou a vez de seu Clementino despido e acanhado, um dos índios reparou na mão dele. "Esse não. Tá faltando um pedaço. Nosso Deus não quer defeituoso." E soltaram o velho, que correu de volta para a fazenda mais ligeiro que notícia ruim. Quando chegou, a primeira coisa que fez foi soltar Jovino e lhe pedir perdão com a voz embargada. "Ô Jovino, você tinha razão. Se eu tivesse com o dedo bom, eu tinha virado sopa de índio. Deus existe sim, e é misericordioso." Jovino, com um sorriso de canto de boca, respondeu: "Pois é, patrão. Se eu não tivesse apanhado e sido preso, era eu que tinha ido na caçada, e era eu que tinha virado ensopado. Deus sabe o que faz." A partir desse dia, seu Clementino trocou o gado por missa, mandou levantar uma capelinha no terreiro da fazenda e passou a andar com o terço no bolso, pendurado na calça. Mandou soltar todos os peão presos, aumentou o salário do povo e passou a doar metade da produção da fazenda para o povo pobre de Queimada Nova. E dizem que até hoje, lá na igrejinha da Fazenda Pajeú dos Carás, tem uma placa de madeira entalhada com a seguinte frase:
Foi perdendo o dedo que encontrei a fé. E assim se acaba mais um causo, daqueles de fazer a gente rir, pensar e até arrepiar os cabelos da canela. Se você gostou, diga amém e conte pros outros, que causo bom é igual farinha, só presta se for bem espalhado. Pendure o embornal num prego e preste atenção que vou lhe contar um causo que escutei lá pros lados de Barras, no Piauí, mas que corre o sertão todo feito boato de assombração em noite de lua cheia. Era eu, cabra novo ainda, metido a operador de trator de esteira, campeando o serviço de fazenda grande, dessas que mais parece um pedaço de mundo, lá pras bandas entre Barras, Esperantina e Luzilândia. A fazenda chamava-se Fazenda São Raimundo, que pertencia a uns coroné rico que vivia em Teresina. Dizem que os Home compraram a terra toda só para botar boi e plantar capim, e tome correntão derrubando mata que nem castigo de Deus. Cheguei lá novo, com meus 20 e poucos anos, e fui ficando. Fui ficando. Quando dei fé, já estava virado no saci de trabalhar na esteira, fazendo 300 horas por mês, mais do que padre reza missa em quermesse. Trabalhava que só a peste, mas ainda assim tinha uns cabra que trabalhava mais do que eu. Nessa fazenda tinha um cozinheiro véi, gente boa demais, por nome de tio Nonato, caba de riso frouxo, contador de causo como ninguém. Tio Nonato era daquelas figuras que não precisa nem beber para falar besteira. A língua dele já vinha solta de nascença. Nos domingos à noite, depois da janta, ele puxava um banco, coçava a barba rala e contava causos de malassombro, de lobisomem e até de uma tal noiva do brejo que assustava os vaqueiros. Rapaz, a gente ficava tudo com o ouvido aceso e a espinha arrepiada. Pois bem, certo dia, chegou na fazenda um caba novo, franzino que só, com cara de quem nunca tinha visto mato fechado. Chamava-se Fernando, tinha uns 24 anos e vinha de Timon, no Maranhão. Diziam que o bicho era brabo, criado na rua, sabia capoeira e não levava desaforo pra casa nem amarrado. Fernando não veio sozinho, não, veio com o padrasto dele, seu Zé Bento, que era o novo cozinheiro, e a mulher do seu Zé, Dona Mariquinha, que cozinhava melhor que pensamento de padre. Fernando não gostava de trabalhar pesado, ficava só carregando um balde aqui, outro ali, mas vivia de cara fechada, olhando torto para todo mundo. Era a cabra que gostava mais de brigar do que de rezar. Na fazenda, além de eu e Fernando, tinha mais um monte de cabra bom. O Paulinho do Grotão, que cuidava dos pastos. O Persiliano, que foi eu que levei. Bicho duro no serviço. Fazia 500 horas de esteira por mês. Dormia em cima da máquina se deixasse. E tinha o Zezim de Araripina, que era danado para beber cachaça escondido. Todo fim de mês, o patrão deixava a gente ir fazer compra na cidade grande. Umas vezes era em Piripiri, outras era em Parnaíba, mas dessa vez resolveram ir para Floriano, que é um buraco quente que só, mas cheio de loja, bar e cabaré. Rapaz, o caminhão ia cheio de peão animado, falando besteira, fumando cigarro de palha e contando vantagem. Chegando lá, eu fui logo comprar uns pano para minha mãe e uma sandália nova para namorada. Paulinho foi atrás de queijo, Zezim de Araripina foi logo se enfiar no cabaré e Fernando, que era solteiro, foi para uma lanchonete jogar sinuca, beber cerveja e, claro, arrumar encrenca. Na lanchonete tinha um cabra sentado sozinho, mago, com cara de quem carregava o peso do mundo nos ombros. Tava com um copo de cerveja na mão, olhando pro nada. Fernando, doido pra briga, cutucou o cabra e disse: "Ei, fio, tu não vai jogar não? Vai ficar aí de cara feia feito bode mago?" O homem respondeu manso: "Deixa eu quieto, cabra. Não tô mexendo com você." Fernando, desaforado que só, deu um tapa no copo do homem espalhando cerveja na mesa. O cabra levantou devagar, olhou para Fernando, não falou nada e saiu pela porta. Fernando riu e disse: "Ah, reparem, fio, o homem amarelou." Os outros peão que estavam ali falaram: "Fernando, tu tá mexendo com quem não conhece, caba. Vai que o homem vai buscar um trabuco?" Fernando, todo cheio de si, falou: "Que nada. Aqui é capoeirista de Timon. Ninguém me derruba, não." Rapaz, não deu nem 10 minutos, o cabra voltou com a mão no bolso. Deu nem tempo de pensar. Puxou um revólver argentino, desses que tem 7 tiros em vez de 6. Fernando, ligeiro como gato, deu mortal, rolou no chão, a bala zunindo pelas ventas. Quem estava ali dizia que parecia cena de filme. Fernando, achando que o Home tinha dado 6 tiros, levantou o peito e foi para cima, mas o Home tinha mais uma bala guardada. Deu-lhe um tiro certeiro bem na costela esquerda. Bala de pontos de 22, fio, que não sai do outro lado.
Fica rodando por dentro, fazendo estrago. Fernando caiu de costas, o olho virado, morrendo ali mesmo, feito bicho pego de surpresa. O homem jogou o revólver no chão, levantou as mãos e falou: "Não queria matar, mas ele veio me bulir." Quando a polícia chegou, descobriu-se que o homem tinha sido largado pela mulher, que levou o filho, e estava ali triste, de coração despedaçado. Fernando foi arrumar confusão justo com quem estava mais ferido da vida. No outro dia, nós tudo na delegacia, um calor de rachar miolo, explicando o que tinha acontecido. Patrão veio, pagou fiança para o padrasto e para a mulher, levou o corpo de Fernando para Timon e a gente voltou para a fazenda, mais calado que enterro de anjo. Ficou de lição. Quem gosta de briga não fica velho, e quem tá quieto pode ter uma dor maior que a gente enxerga. Fernando era forte, ligeiro, brigador, mas faltava juízo. E foi assim que morreu Fernando Brabo lá de Barras. Hoje, quando a gente vai na venda em Esperantina, sempre tem um cabra que lembra dessa história e diz: "Fio, valente é bom, mas valente com juízo vive mais." Pois é. E quem gostou do causo espalha para o povo de Oeiras, de Parnaíba, de Floriano, de Timon, de onde for. Porque causo matuto é feito café quente, é para repartir se não esfria. Você já ouviu falar em Barão de Grajaú, lá no Maranhão? Pois foi por aquelas bandas que se deu esse causo, no tempo em que rádio de pilha era tecnologia e notícia boa andava na garupa de um jumento. Tinha um fazendeiro velho por nome de seu Lourival Bandeira, dono da fazenda Limoeiro. Homem cheio do dinheiro, mas de uma arrogância que Deus me livre. Tudo que fazia tinha que ser o maior, o mais bonito, o mais falado. E entre seus bens ele tinha um boi preto, de anca branquinha que nem cal de parede. Por isso mesmo, o povo chamava o danado de saia branca. O bicho era mais mimado que menino de avó. Tinha sombra só pra ele, coxo separado, banho de leite de vez em quando e até benzedeira que passava erva no lombo. Mas o orgulho maior de seu Lourival nem era o boi. Era um peão por nome de Vicente Antunes, cabra magro que só promessa, mas mais direito que régua de pedreiro. Vicente era daquelas bandas de Oeiras, no Piauí, e chegou ainda novo, com a cara e a coragem, montado num burro véi e carregando uma viola. Em pouco tempo virou o braço direito do patrão. Era quem resolvia tudo na fazenda, de parto de vaca a briga de vaqueiro. Seu Lourival vivia se gabando do Vicente pros compadres, dizendo que nunca tinha visto peão mais honesto nesse mundo. Até que um dia chegou de visita o compadre dele, seu Florisvaldo Canindé, fazendeiro das terras de Cáceres, no Mato Grosso, homem amargo e desconfiado, que dizia que peão bom era só aquele que ainda não teve a chance de meter a mão. "Pois eu lhe digo, Lourival, peão é tudo farinha do mesmo saco. Dê corda que ele enforca. Esse seu Vicente aí, ó, só tá esperando a hora." Seu Lourival, inchado de raiva e vaidade, rebateu: "Pois eu aposto minha fazenda com a sua que esse cabra aí é mais honesto que padre em dia de procissão." O matuto de Cáceres arregalou o zóio. "Então tá apostado", disse. "E eu ainda boto mais. Vou trazer uma mulher daquelas da vida corrida, das que tem riso fácil e intenção torta. Ela vai se engraçar com ele, fazer o cabra cair de 4. Depois vai inventar que tá prenha e que tem desejo de comer a língua do tal do boi saia branca. Aí, quero ver se ele é macho de não mentir." Negócio feito, cuspiram na palma da mão e selaram a aposta. E não deu outra. Uns dias depois, chegou na fazenda uma tal de Ritinha das Cacimbas. Mulher sabida que só ela, vinda lá das beiras de Juazeiro do Norte. Tinha olhos que rodavam cabeça de padre, um andar de fazer vaqueiro largar o berrante e um perfume de deixar burro vesgo. Se fez de moça direita, se achegou perto de Vicente com jeitinho doce e logo ganhou o coração do cabra. "Tô gostando demais de tu, Vicente", dizia ela, ajeitando o cabelo com jeito malemolente. "Mas tu acredita que eu tô com um desejo dos mais cabrunco?" "De que, minha flor?" perguntou o peão, mais apaixonado que cachorro em dia de feira. "De comer a língua do boi saia branca." Vicente deu um pinote que quase derruba a cadeira. "Mas é o boi de estimação do patrão, mulher. Aquele bicho vale mais que minha vida." "Pois se tu me ama,
disse ela, batendo os olhos molhados de choro fingido. Vai fazer isso por mim. E o cabra, doido de paixão, foi lá no curral, matou o boi, arrancou a língua e cozinhou para Ritinha comer. 2 dias depois, a mulher desapareceu feito sombra ao meio-dia. E Vicente, com o coração partido e o peso da culpa, montou num cavalo e tocou rumo à cidade de Floriano, onde seu Lourival estava resolvendo umas pendências com o tabelião. Chegando lá, chapéu na mão e lágrima no olho, Vicente contou tudinho. Patrão, eu matei o Saia Branca. Foi por causa de uma mulher, patrão. Mas eu vim aqui confessar porque eu não consigo mentir pro senhor. Sei que o boi era seu xodó que custou o zóio da cara. Eu vou trabalhar o resto da vida para pagar. Seu Lourival olhou o peão com um brilho diferente no zóio. Depois puxou o cabra para um abraço e disse: Ô Vicente, tu é mesmo diferentado. Tu me deu a maior alegria da vida. Ganhei uma fazenda, homem, e essa fazenda agora é tua. Como é, patrão? Pois foi. Aquela história todinha foi uma aposta. E tu ganhou ela para nós, só porque não teve medo de falar a verdade. E digo mais, o boi, o Canindé, disse que ia pagar também. Então, além da fazenda, vai chegar um boi novo aí no próximo mês. Vicente ficou sem fala. Um peão, agora dono de terras, tudo por causa de sua honestidade. Voltou para a fazenda Limoeiro com outro porte, outro peito. E quando passaram a chamá-lo de Seu Vicente, ele só ria e dizia: Homem, se eu soubesse que dizer a verdade dava tanta sorte, eu tinha começado a falar a verdade desde o batismo. E o povo lá de Barão de Grajaú até hoje conta esse causo. E toda vez que alguém duvida de peão, basta ouvir. Você já ouviu a história do Saia Branca? Moral do causo. Peão honesto é mais raro que mula sem cabeça, mas quando aparece, vira fazendeiro. Diz que era 2 compadre, cabra véi de mato, daqueles que anda campeando bicho com a espingarda a tiracolo, farol pendurado no pescoço e um embornal só com rapadura, fumo de rolo e farinha. Um chamava-se compadre Zé Galdino, magro feito vara de cutucar estrela, língua solta e mais medroso do que cabrito em noite de lobisomem. O outro era compadre Chico Virgulino, homem encorpado, bigode espichado, danado de valente, mas que, na boca do povo, vivia falando mais do que a conta. Era numa sexta-feira de lua míngua, dessas que até o galo canta meio desanimado, que os dois resolveram entrar nos matos da Serra do Arapuá, ali pertinho de Ouricuri, para caçar tatu, peba e quem sabe até uma nambu para botar na panela. Cada um com sua espingarda de 2 canos pendurada no ombro e o farol preso na testa, que mal alumia o chão que pisa. Pois bem, foram-se embora pelos carrascos, deixando para trás o estradão de terra batida, até que a noite chegou de mansinho, feito gato miando em beira de cerca. Rapaz, o mato fechou mais do que boca de gente caluniada. Os cabra não enxergava nem o próprio nariz. Compadre Chico, que era mais valente do que sabugo de milho em noite de ventania, disse: Ó Zé, vamos armar o pouso aqui mesmo. Se a gente for se mexer muito, vai acabar se perdendo nesse matagal traiçoeiro. Zé Galdino, que estava com a alma mais fria que o orvalho da madrugada, topou na hora, mas deu de dizer: Oxente, Chico, eu vou é subir nessa baraúna aí. Vai que aparece uma nervosia ou uma onça pintada. Eu não confio nesse chão, não. E subiu na árvore com uma agilidade que só quem tá com o medo cutucando as costas consegue ter. Chico Virgulino ficou embaixo, esparramado num toco, botando a cabeça no embornal como se fosse travesseiro. O fogo tremeluzia, chiando no meio do mato, enquanto os dois proseavam causos de malassombro. Falavam da mãe da mata que puxava a rede do cabra, do papa Figo que roubava menino para comer o fígado, e até de um compadre que tinha visto a noiva do brejo, penteando os cabelos num corgo raso. Foi quando, do nada, um barulhão veio rangendo da mata. Galho quebrando, bicho correndo, folha farfalhando. O coração de Zé Galdino quase pulou pela goela. Lá de cima, ele botou o farol para alumiar, e num clarão danado, viu uma onça pintada do tamanho de um bezerro, com o lombo grosso, os dentes parecendo faca de ferreiro. A onça nem pensou 2 vezes.
Pulou para a riba de Chico Virgulino, que estava dormindo de boca aberta, sonhando com canjica quente. Zé Galdino ficou duro, sem saber se chorava, gritava ou descia. A espingarda dele ficou abraçada no galho, e ele, feito um cabra medroso, só tremeu. A onça rapaz fez o serviço que Deus deu. Estraçalhou Chico, comeu até as tripas, deixou só o cabeção, com a barbicha e o chapéu amassado de lado. Zé Galdino ficou lá em cima até o sol alumiar o terreiro do mundo. Quando clareou, ele desceu da baraúna, a perna tremendo feito vara verde, pegou o embornal, a espingarda e saiu pelo mato, matutando como ia contar para os parentes de Chico que a onça tinha comido o compadre todinho. E o pior, que ele mesmo, cabra frouxo, não teve coragem nem de puxar o gatilho, foi andando, tropeçando nas raízes, até que ouviu um barulho estranho. Toque, 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 igual coisa pesada rolando atrás. Virou a cabeça devagar, e num é que vinha a cabeça do compadre Chico rolando sozinha no chão, as orelhas balançando e a língua de fora feito boi sem vida. E a cabeça falava num tom de reclamação danada. Ô, compadre Zé, me espera, fio, tu me traiu, homem, nem pra atirar na onça, caba frouxo, me deixou ser comido vivim. Zé Galdino arregalou os olhos, botou as canelas para trabalhar e saiu correndo. A cabeça de Chico rolava atrás, xingando, pedindo para esperar. Compadre Zé, não me deixa não, eu confiei, fio, tu me largou pras tripas da onça. Rapaz, foi um corre-corre que nem siri na lata. Quando chegou num corgo, um filete d'água correndo preguiçoso, Zé lembrou do dito do povo, nervosia não atravessa a água corrente. E atravessou correndo, se molhando todo. A cabeça de Chico parou na beira do corgo, revirando o zóio, mas continuou gritando. Traíra! Tu foi mais covarde que promessa de político. Nem para salvar um amigo. Zé Galdino seguiu, o coração disparado. Chegou na vila de Santa Cruz da Baixa Verde. Contou que a onça tinha pegado Chico, mas escondeu a parte da cabeça falante e da covardia. Disse só que foi coisa do destino, que onça é bicho traiçoeiro. Mas, fio, quem viu diz que Zé Galdino nunca mais caçou. Ficou meio abestado, largou de beber, não quis mais saber de casar, vivia olhando para trás como quem espera uma cabeça falar. Diz que toda noite ele tinha pesadelo, sonhava com a cabeça de Chico rolando no terreiro e cobrando a traição. E até hoje, quem passa pela serra do Arapuá diz que escuta, entre o vento e o mato, uma voz rouca dizendo: Ô compadre Zé, me espera, fio, tu me traiu. É o causo que corre de boca em boca, do sertão de Ouricuri até as feiras de Bodocó, passando por Parnamirim e Paulistana. Um causo pra cabra matuto lembrar que quem trai compadre, uma hora a cabeça da consciência cobra. E se você gostou, espalha por aí compartilhando, conte no terreiro, conte na feira, porque causo matuto só vive se for contado. E que Deus lhe dê noite sem nervosia. Até a próxima.